Boa noite. Insônia, apneia, sonambulismo são alguns distúrbios do sono. Nessa edição vamos falar como ter um sono de qualidade. Nós convidamos 2 especialistas para explicar sobre o assunto que faz parte do dia a dia de muita gente. O Jornal da UFA está no ar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 40% da população brasileira sofre com insônia. Você vai conhecer agora a história da Ana Victória, que há 5 anos tem dificuldade para dormir. Dormir 8 horas seguidas por noite pode ser algo comum para muita gente, mas não é o caso da Ana Victória. Há 5 anos, sofre com insônia. Para conseguir pegar no sono, tem uma estratégia. Escuta músicas tranquilas de meditação. Minha família colocava música ambiente em casa e isso me acalmava bastante. Eu tenho um grupo de amigos também que eles praticam meditação, então eles me aconselharam e eu sinto que ajuda, mas ainda assim não é suficiente. Às vezes eu também faço chá, mas não sempre, porque às vezes eu tô cansada, mas assim, uma vez ou outra eu faço um chá de camomila para ver se eu consigo me acalmar. Na pré-adolescência, Ana Victória foi diagnosticada com enxaqueca crônica. A dificuldade para controlar as horas de sono começou ainda nessa época. Eu tenho enxaqueca crônica por parte da minha família, por parte de mãe tem enxaqueca. E aí desde na pré-adolescência eu já tinha crises muito fortes que me atrapalhavam a ir para a escola e coisas do tipo, a fazer minhas atividades. Então eu procurei um neurologista e ele disse que uma das causas era o sono desregulado, ou dormir pouco ou dormir muito, eu não tinha um equilíbrio. Então ele me passou um medicamento que ia me ajudar a dormir, só que aí eu realmente sentia sono e quando eu acordava de manhã eu tinha muita dificuldade. Então eu tomei mais ou menos por uns 6 meses e decidi parar porque eu acordava com sono. Então, assim, resolveu, mas criou um outro problema. A estudante de jornalismo conta que para conseguir dormir também buscou ajuda na acupuntura. Mas o problema de insônia aumentou depois de entrar na faculdade. Depois que eu comecei o curso, a faculdade, eu senti que aumentou bastante, porque às vezes eu tinha que ficar fazendo trabalho até tarde e as preocupações aumentam. Você tem que se preocupar com entrega de trabalho, com prazo, e isso acaba gerando uma ansiedade muito grande. Então, eu sinto que nessa fase da minha vida, a insônia aumentou mais. E para falar sobre os distúrbios do sono, os nossos convidados são o Dr. Vinícius Vasconcelos, médico neurologista. Seja bem-vindo, Dr. Vinícius. Muito obrigado, boa noite. E também o Dr. Túlio Cunha, pneumologista. Obrigada pela presença, Dr. Túlio. Boa noite, obrigado. Nós acabamos de ver na reportagem a história da Ana Victória, que desde o ensino médio sofre com insônia. Doutor, é um caso que atinge muitos brasileiros? Vamos definir o que é insônia e por que ela acontece? A definição da insônia é uma dificuldade de iniciar ou de se manter o sono em que você tenha prejuízos no outro dia. E de preferência que tenha pelo menos 3 meses, né, com essa dificuldade para dormir. É interessante o caso da Ana Victória, porque a insônia é muito mais comum em mulheres. Então, quando a gente falou em 40%, a gente está falando mais de 40% das mulheres. Nos homens, a incidência é muito mais baixa, deve estar entre uns 20%. Para os homens, vai acontecer mais, a gente vai ter a síndrome de apneia obstrutiva do sono. Ela deve chegar nos 30%, até 35%. Dos homens de fase ativa. Também é um índice muito alto. Mas considerando 30% a 40%, é muita gente doente. Falando em apneia, Dr. Túlio, explica pra gente melhor, qual que é a diferença da apneia para o ronco? Na verdade, o ronco é a passagem do ar pela via aérea, por onde passa o ar nas vias aéreas superiores, aqui atrás da faringe, quando essa via aérea tem um calibre reduzido, por alterações anatômicas, que o paciente nasceu ou que ele adquiriu ao longo da vida, né? E a apneia é quando o paciente tem uma parada de respirar devido a essa obstrução. Então todo paciente, ou a grande maioria dos pacientes que tem apneia tem ronco, mas nem todo mundo que tem ronco vai ter a apneia.
Como que funciona o tratamento? Tem cura ou apenas controle? Tem vários tipos de tratamento, né? Basicamente, o objetivo do tratamento é manter essa via aérea aberta durante o sono, né? Então, isso pode ser desde medidas comportamentais, por exemplo, perder peso, né? Até, por exemplo, usar o aparelho que é o CPAP, em que eu coloco uma máscara no nariz e mantenho uma pressão nessa via aérea, de modo que ela fique aberta durante o sono e impeça que tenha essas paradas respiratórias. Pode acontecer também, né, doutor, que às vezes quem está ao lado é quem ronca, né? E como que fica para essa pessoa que está ao lado de quem ronca ter uma boa noite de sono? O jeito é conversar, incentivar o outro a se tratar? Sim, isso é complicado, porque acontece que o barulho durante a noite, se for um barulho muito inconstante, ele fica toda hora chamando a atenção do cérebro. Às vezes, quando a gente tem um barulho constante, sempre igual, por exemplo, um ar-condicionado que está rodando aquele barulho constante, o cérebro acostuma com barulho. Mas o ronco do parceiro ou do parceira nunca é sempre igual. Então, ele ronca mais alto, mais baixo, e nunca é constante. Então, a gente tem uma queixa muito grande no nosso consultório. Geralmente, quem chega primeiro é justamente a esposa reclamando: não consigo mais dormir com meu marido. E a gente vê até casos até que chegam até a divórcio por conta de ronco, né? Então ele representa assim um problema. O que a gente deve fazer, o ideal seria tratar o ronco da pessoa que está tratando, né? Pôr tampão de ouvido, mudar de quarto, fazer esse tipo de coisa, não seria a melhor atitude a ser tomada. Então sempre tem algo a ser feito, não é mesmo? Sim, a gente tem tratamento para o ronco. Ótimo. E com relação agora à questão do sono, doutor Túlio, o sono ele tem diferentes fases. Como que funciona na prática? O sono tem diferentes fases ao longo da noite, né? Basicamente é o sono mais superficial, o sono mais profundo, que é aquele que a gente descansa, e uma outra fase que a gente chama de sono REM, em que tem um movimento rápido dos olhos, em que é o sono em que a gente sonha, em que a gente consolida o aprendizado, em que a gente tem um relaxamento muito grande da musculatura. Então, ao longo da noite, você vai passando por em torno de 5 a 6 ciclos desse, né? Lenta, sono mais superficial, mais profundo, sono REM. Superficial, profundo, sono REM. Esse é o sono fisiológico. Então, processos como a apneia obstrutiva do sono, ou mesmo o ronco, fazem com que o paciente tenha, a gente chama de microdespertares, né? O paciente está praticamente acordado, ele só não tem consciência muitas vezes daquilo. Isso faz com que, à medida que o paciente vai chegando em sonos mais profundos, ou mesmo no sono REM, que descansa, ele acorda e superficializa o sono. Então, a consequência óbvia disso é que, quando ele acorda, ele está sempre com sono, né? E é muito frequente você perguntar para a pessoa: você dorme bem? Eu falo assim: eu durmo ótimo. Onde eu encosto, eu durmo. Mas, na verdade, ele está dormindo muito mal, porque ele sempre está com sono e qualquer momento que ele tem de mais relaxamento, vamos dizer assim, ele cochila, né? Então, isso ajuda a explicar por que essa é a principal queixa do paciente. Esse é um ponto interessante, doutor, que geralmente nós costumamos no dia a dia ver pessoas que sempre falam: estou com sono, dormi, mas não foi o suficiente. Será que esse sono em excesso pode ser um alerta que tem outros problemas de saúde, talvez, acontecendo? Com certeza. Se ele sempre dorme e acorda com sono, o ideal é procurar um médico especialista no sono para ver se ele tem algum distúrbio do sono. Seja ele insônia, seja ele doença respiratória do sono, por exemplo, com apneia ou ronco, porque isso é ruim. Nós passamos 1/3 da vida praticamente dormindo, é uma fase extremamente importante que a gente descansa, aprende, né, a pressão cai, eu diminuo o risco de ter doenças cardiovasculares, né? E se nesse período eu não conseguir descansar, né, eu com certeza vou ter inúmeras consequências deletérias ao longo da vida. Doutor Vinícius, o sono, ele pode prejudicar a memória? Se a pessoa, por exemplo, no caso dos universitários ou dos concurseiros aí de plantão, que viram noite estudando, isso pode comprometer no aprendizado, na memória? Sim, a gente já tem até estudos clínicos, né, que demonstrando que aquelas pessoas que não atingem o sono profundo, como o doutor Túlio estava falando, fica só em sono superficial, elas têm uma diminuição da capacidade de aprendizado, de atenção, concentração e, consequentemente, da memória muito importante. Então, o que a gente sabe é que durante a fase REM, né, essa fase mais profunda do sono, a gente vai estar consolidando as memórias do dia, vai ter escolha daquelas memórias que vão ficar guardadas ou não, e aquelas que vão ser descartadas. Então, uma pessoa que tem apneia de sono, que tem vários
despertares, né, ela não consegue atingir esses estágios profundos. Então ela fica extremamente prejudicada assim da memória. Pode ficar mais estressada também? Com certeza, porque você vai acordar mais irritado. Então você vai ter uma possibilidade maior de aumentar essa sua chance nessa ativação do eixo hipotálamo, hipofisário e adrenal, liberando mais corticóide, cortisona, né, e piorando o nosso estresse, adrenalina. Vale ficar atento então. Doutor Túlio, o sonambulismo é outro problema também. Como que funciona? A pessoa também, ela pode ter um tratamento? Como lidar? Se a pessoa é sonâmbula ou se na família tem alguém nessa condição? O sonambulismo a gente chama, é um grupo de doenças chamadas parassonias, né? Então são distúrbios do sono que o paciente tem movimentações, ou às vezes até falas ou comportamentos, né? Dificilmente ele vai sair andando igual nos desenhos animados. Mas ele tem algumas manifestações, alguns movimentos em que pode assustar outras pessoas e acaba também fazendo com que o sono dele fique mais superficial, né? Tem alguns tratamentos, né? Basicamente à base de medicamentos, né? E é possível tratar sim. Então, de novo, é importante que se tiver esse tipo de manifestação, e quem vai detectar isso muitas vezes é o acompanhante ou o familiar, né, que ele procure o médico especialista do sono para que possa ser feito o diagnóstico, o tratamento e a orientação correta. E no senso comum tem até aquela história que não se pode acordar alguém em uma crise de sonambulismo. Isso confere, doutor Vinícius, ou é mito? Não, na realidade não é muito bom. O que parece que acontece é que as pessoas estão tendo um ataque de sonambulismo, que a gente pode chamar de assim, ela está com um despertar parcial. Então ela não está nem consciente, nem dormindo. Então às vezes você vai despertar uma pessoa que ela está tendo uma movimentação, então ela não está tendo consciência daquilo que você está fazendo, pode achar que é uma agressão, pode achar que é alguma coisa que está querendo machucar ela, então ela pode agredir a outra pessoa até ela acordar completamente. Então o ideal é a gente não despertar, para ele não acordar com essa confusão, proteger, né, por exemplo, janelas fechadas, portas, gavetas com faca, essas coisas trancadas, né, e para a gente impossibilitar que tenha algum tipo de acidente. Os tratamentos que a gente tem para sonambulismo, a gente utiliza mais deixar o sono mais profundo. Então, às vezes, não é muito satisfatório. Então, a gente tomando alguns cuidados, esclarecendo o paciente, olha, isso é benigno, não tem problema. Geralmente desaparece depois da adolescência, é muito raro adulto sonâmbulo, né? E esses cuidados que a gente tem, eu acho que a gente consegue levar bem o paciente sem necessidade até de fazer nenhum tipo de medicação. O que a gente percebe às vezes, quando ele está mais estressado, com mais problemas emocionais, ele tem uma tendência maior a ter mais ataques, tanto de sonambulismo como de sonilóquio, que é falar durante o sono. Mas geralmente é tudo incompreensível, não dá assim para falar alguma coisa, alguma verdade sua, não. Na realidade são fragmentos de palavras que a pessoa vai falando, então é muito confuso. Não tem bem uma linha lógica. Não tem uma linha lógica. Interessante. Nós vimos também agora há pouco na reportagem a história da Ana Vitória, doutor Túlio, ela comentou que para ela ajuda, por exemplo, escutar músicas tranquilas antes de dormir, fazer uso de chás. Algumas práticas paliativas como essas podem ajudar de fato quem tem dificuldade com sono? Tem um grupo de práticas ou de ações, né, que são medidas de higiene do sono, né? Então, o que a gente deve fazer? Na hora de dormir ou perto da hora de dormir, evitar fazer atividade física muito intensa. Muito cuidado com café, né, principalmente depois das 18 horas da tarde. E chás, muitos chás têm muito mais cafeína do que café, então isso acaba, em vez de acalmar e ajudar, acaba piorando mais ainda o sono. O tabagismo, né, o consumo de cigarro também é uma coisa que desperta e atrapalha o sono. Então, o que são essas medidas de higiene? Então, evitar esses produtos, né? Sempre ter um ambiente que ele está dormindo tranquilo, né? Sem televisão no quarto. À medida que ele está, em vez de ficar rolando na cama, que dá que ele levante, faça uma atividade, pode colocar música relaxante, às vezes uma leitura, que é alguma coisa que diminui um pouco, né, a atenção ou a concentração, para que ele vá deitar quando ele tiver sono, né? E isso ajuda um pouco mais a melhorar esses sintomas de insônia. Ótimo, daqui a pouco nós voltamos com a nossa conversa. Será que o frio continua nos próximos dias? Confira a previsão do tempo. Amanhã, em Uberlândia, o céu fica nublado na maior parte do dia e pode chover a qualquer hora. Mínima de 19 e máxima de 25 graus.
Em Tuiutaba também pode chover, mas o calor deve ser intenso. As temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Em Monte Carmelo, a mesma coisa. Curtas aberturas de sol em meio a muitas nuvens no céu e podem cair pancadas de chuva. Mínima de 18 graus e máxima de 26. O sol quase não aparece também em Patos de Minas e a qualquer momento pode chover. Mínima de 19 e máxima de 25 graus. Céu nublado ainda em Patrocínio e a chuva pode dar as caras pela manhã, durante a tarde ou à noite. As temperaturas variam entre 14 e 23 graus. Muitas pessoas sofrem com insônia, mas será que dormir demais também pode fazer mal à saúde? Após o intervalo, continuamos a entrevista. Não saia daí, o Jornal da UFO volta já. Nossa equipe de reportagem foi às ruas de Uberlândia para saber se as pessoas têm dificuldades na hora de dormir. Olha só. É um sono muito maneirinho. Qualquer coisa eu acordo, qualquer barulho. Eu acordo assim de 2 a 3 vezes, né? Porque eu tenho pressão alta e tudo, que às vezes está mais agitado, né? Às vezes também eu esqueço de tomar um remédio e vai indo. É complicado. Uai, tem vezes que a gente dorme e tem vezes que não. Por causa que a gente, com os problemas, né? E problema de saúde, às vezes a gente dorme, acorda no meio da noite e aí já custa dormir um pouco. Durmo sim, durmo, mas às vezes, assim como eu durmo tarde, né, é muito complicado dormir. Às vezes dá insônia, mas eu durmo bem, sim. É possível perceber que, infelizmente, problemas de sono não escolhem idade nem sexo. Agora há pouco você estava falando, doutor Túlio, a respeito da higienização do sono. Hoje é muito comum, antes de dormir, a pessoa acessar o celular, os dispositivos móveis, as mídias sociais. Isso pode atrapalhar também a pegar no sono? Com certeza. Isso é um grande estimulante, né? Então deve ser evitado, principalmente perto da hora de dormir, principalmente para quem tem dificuldade de iniciar o sono. Outra coisa que atrapalha muito é deixar o celular não no mudo, né, mas no alto-falante ligado e ficar recebendo mensagem a madrugada inteira. Toda vez que toca aquele alarme, né, você tem no mínimo um micro despertar, isso vai fragmentando seu sono. Então, o ideal é que você desligue o celular ou deixe ele, se isso puder ser feito, né, se você não tiver nenhuma profissão que você precisa ser contactado o tempo inteiro, fora do seu ambiente onde você dorme. Boas dicas. Doutor Vinícius, nós falamos muito sobre o sono no primeiro bloco, mas tem uma pergunta que ela é tão simples, mas muito importante ser feita. Por que é importante para os seres humanos dormir? Essa é uma grande pergunta que, para falar a verdade, até hoje a gente não tem uma resposta completa. Importante é, com certeza, como o doutor Túlio já falou, a gente dorme 1/3 da vida, 8 horas por dia. Todos os seres vivos dormem e todos os seres vivos acompanham o ciclo dia-noite. Todos. Então, é fundamental a importância de dormir. Há pouco tempo foi descrito um sistema que se chama linfático. A gente não imaginava que no sistema nervoso central, no cérebro, teria um sistema... O sistema linfático do corpo, em geral, é um sistema que ele funciona limpando as toxinas, vamos dizer assim, né? As toxinas, metabólitos, coisas que precisam ser retiradas do organismo. E o cérebro não tem esse sistema linfático, a gente não sabia por quê. Então, há pouco tempo foi descrito que existe sim no cérebro um sistema semelhante, que é dito linfático, e que ele só entra em ação quando o paciente, a gente tem muito hábito de falar paciente, né? Quando o indivíduo está dormindo, em sono profundo. Então, quando ele entra em sono profundo, uma parte do cérebro ele é como se fosse uma esponja, ela se dilata um pouquinho mais, que é no córtex cerebral, então aumenta essa área. Na hora que aumenta essa área, tem a possibilidade de entrar mais o líquor, né, que está sobre o cérebro, né? O cérebro nada no líquor. Então esse líquor consegue penetrar para dentro do interstício, que seria para dentro do parênquima cerebral, e ele faz essa função de limpeza de toxinas, metabólicos que devem ser excretados. Então isso mostrou para a gente uma importância, assim, de chegar ao sono profundo. Então isso foi uma atenção, um achado muito importante. Mas se você pegando a parte prática, a gente vai perceber que as pessoas que dormem mal,
A gente faz vários testes que a gente deixa as pessoas sem chegar em sonos profundos, sem chegar no sono REM, em que a gente tem várias consequências, sim, dessas noites mal dormidas, né? Na parte de aprendizado, na parte de concentração, a pessoa fica mais irritada. Então, se você, por exemplo, se você ficar 6 a 7 dias sem dormir, você começa a entrar no metabolismo intenso, começa a emagrecer, e se provavelmente você continuar assim sem dormir, você vai a óbito. Então, quer dizer que essa os fatores que mostram a gente que é muito importante. Agora, o X da questão, por que todo mundo dorme, assim, é isso que faz? Parece que o sistema linfático atua, né? Está até sendo demonstrado que pessoas que dormem mais têm mais tendência a ter demências, né? Problemas de Alzheimer, esse tipo de coisa, porque esse sistema não funciona bem. Para chegar ao sono... sono... Pronto. Ótimo. Para chegar ao sono profundo, doutor Vinícius, são levadas em média quantas horas? Não, a gente tem os ciclos, né, como a gente estava explicando, a gente tem de 5 a 6 ciclos por noite. Cada ciclo a gente vai passando pelos 3 estágios. Estágio 1, estágio 2 superficial, é aquele estágio que a gente está meio que pescando, não está descansando. O sono 3, que é o sono profundo, que é aquela da criança que está toda relaxadinha, esse está descansando bem. A gente vai ver que o cérebro está bem lento, quer dizer, está deixando de gastar energia. E o sono REM, que a gente está sonhando. Só que a gente tem uma atividade cerebral mais ativa do que quando a gente está acordado. Então, quer dizer, nem sempre quando a gente está dormindo, o cérebro está repousando. Então, a gente vai passando por todas essas fases, né? E quando a gente não consegue chegar nessas fases profundas do sono, que a gente vai ter uma consequência dessas noites mal dormidas. Então, o problema maior da insônia, da apneia, justamente é esse. Da insônia, provavelmente, tem a comportamental, que eu acho que é a mais comum hoje. A sociedade, ela está sendo põe a gente ser muito hiperativo. Então, você está no celular, está no computador, está vendo televisão, então está fazendo o cérebro ficar muito ativo. Então, quando a gente chega no final da noite, antigamente, o que acontecia? Dava 6 horas, escurecia, você não tinha lâmpada, você não tinha nada na sua casa, você ia desacelerando para ir poder dormir. Hoje não, você chega em casa às 6 horas, você vai ver computador, você vai ver celular, você vai ver mensagem. Então, ao invés de você desacelerar, você está acelerando. E isso prejudica muito a gente entrar no sono. A gente não está respeitando o nosso ciclo biológico, a nossa cronobiologia, que é justamente esse ciclo. A gente tinha que acompanhar de dia, está acordado, de noite está dormindo. Muito interessante. No caso, doutor Túlio, como o doutor Vinícius disse, desrespeitar então o próprio organismo, o limite que cada um tem do sono, isso a longo prazo pode ser muito prejudicial à saúde? Com certeza, né? Se for um problema eminentemente de privação crônica de sono, né, geralmente você vai ter alterações de comportamento, síndromes depressivas, eventualmente síndromes demenciais, é meio controverso, mas é possível que seja um fator de risco, né, distúrbios de ansiedade, né, déficit de aprendizado, déficit de concentração, esse tipo de coisa. Se o paciente não dorme bem, né, apesar de às vezes dormir o número de horas possível, mas não dorme bem por uma doença respiratória, por exemplo, uma apneia que a gente comentou, além desses mesmas consequências, ele vai ter outras consequências metabólicas cardiovasculares. Então, como ele não tem o relaxamento ao longo da noite, a pressão que normalmente cai ao longo da noite não vai cair. Então, é uma causa de hipertensão arterial sistêmica, tá? Isso vai levar, libera muito mais mediadores inflamatórios. Então, esses fatores associados vão aumentar o risco de infarto, de derrame, né? E isso é muito importante, de obesidade. Então, um paciente que dorme mal e tem apneia, ele acaba tendo mais chance de ganhar peso, então é um ciclo vicioso, né? Quanto mais peso ele tem, mais fator de risco para ter apneia, quanto mais apneia, mais fator de risco para ganhar peso, e eu vou perpetuando esse ciclo, né? Então, essas são as principais consequências de não dormir muito bem. A apneia, então, mais do que uma dificuldade de respirar ao dormir, ela pode ser perigosa? Com certeza. Ninguém vai morrer roncando à noite, né? Mas as consequências disso, dia após dia, após dia, após dia, são catastróficas, né? E já tem vários estudos mostrando aumento de risco de infarto, de derrame, de morte precoce, de obesidade, de alteração de colesterol, de diabetes. Então são inúmeras consequências do ponto de vista cardiovascular e metabólicas que dormir mal, ou quem tem apneia obstrutiva do sono, vai ter ao longo da vida. Interessante. Doutor Vinícius, por que os distúrbios do sono acontecem? São tantos, né? Nós comentamos alguns aqui ao longo do jornal. Tem alguma causa específica que justifica o aparecimento deles?
Então, a gente tem não são muitas as doenças do sono realmente, né? Mas a gente vai ter algumas doenças que são realmente relacionadas ao sono, aquelas que estão realmente relacionadas à dificuldade de se manter o sono, que tem aquelas que são secundárias a uma doença neurológica, por exemplo, a pessoa está com alguma doença neurológica e está tendo problema de sono. Tem aquelas doenças psiquiátricas que dão alteração do sono também. Tem as comportamentais, né? A pessoa desaprendeu a dormir, ela começa a dormir em vários horários, ou ela começa a trabalhar em turno, quando ela volta ela não consegue voltar. Então, na realidade, a gente tem multifatores para a gente atrapalhar o sono. Mas doenças mesmo específicas do sono, a gente pode falar que são poucas. A apneia do sono é uma, a insônia a gente pode falar outra, a gente tem uma insônia familiar fatal, que é uma progressão de uma doença, o sonambulismo, o sonilóquio, que elas são mais específicas do sono. A maior parte realmente elas acontecem e secundariamente acabam atrapalhando o sono. Interessante, o senhor comentou essa questão das pessoas que trabalham, né? Quem tem que trabalhar fazendo plantão noturno? No caso, a profissão de vocês, né, exige bastante essa questão. Outras áreas também, profissionais da saúde. Quem se enquadra nesse caso, que faz plantão e não dorme tanto como deveria? Qual que é a recomendação? Então, a gente tem umas recomendações até que interessantes. O que acontece? A gente não foi feito para dormir de dia. Então, não dá para você querer ter um bom sono durante o dia. A gente tem um ciclo biológico, né? A gente tem um relógio interno, chama núcleo supraquiasmático. Ele manda nos nossos horários de comer, de alimentar, de dormir, de temperatura, de hormônio. Então, tudo nosso é programado por um relógio interno. E esse relógio interno ele foi programado para a gente poder dormir bem à noite. Então, quando a gente tenta dormir durante o dia, a gente não vai ter um sono tão bom como é durante a noite. O que a gente pode fazer é orientar de determinadas maneiras. Por exemplo, então o indivíduo ele tem a obrigatoriedade de dar um plantão à noite, tem que dormir durante o dia. Então ele vai passar a noite inteira sem dormir. É interessante também que durante a noite ele tenha alimentações mais leves, que durante a noite a gente aumenta muito o apetite, aumenta muito a grelina, então come demais, engorda demais. Então isso já foi visto em indivíduos de turno. Então ele chegando em casa, né, no outro dia, em vez de ele ir para a cama tentar dormir, ele resolve algumas coisas que ele tem para fazer. Lá para umas 10h30, 11 horas ele faz um almoço mais leve e lá depois do almoço a gente tem um segundo pico de sono, que é aquele sono da siesta, né? A gente tem até cultural em alguns países. Então ele tentando segurar o sono até ali, ele chegando ali 11h30, meio-dia, talvez ele tente aproveitar aquele momento da siesta para dar um impulso maior para ele poder dormir um pouquinho mais. Ele dá uma dormida um pouco mais profunda do que quando ele chega. Porque quando ele chega, o que está acontecendo? O relógio biológico está preparando para ele começar o dia. Está liberando vários hormônios, adrenalina, cortisol, para o cara começar, né, o dia bem. Então, na hora que ele chega, o hormônio está subindo e ele quer querendo dormir. Então, ele não vai conseguir. Então, talvez ele tendo um pouquinho mais de flexibilidade, segura um pouquinho mais, tenta chegar até umas 10h30, 11 horas, faz um almoço leve, tenta pegar o segundo pico de sono. Talvez ele consiga dormir um pouquinho mais. Agora é difícil, não são todas as pessoas que se adaptam a esse tipo de trabalho noturno. Vale a pena tentar, né? Dicas importantes. E doutor Túlio, é muito comum também nós escutarmos o seguinte, que tem pessoas que o organismo é diurno e pessoas que o organismo é noturno. Isso é fato ou é mais senso comum? É fato, tem pessoas que têm um rendimento intelectual, né, maior no período da manhã, tem gente que rende mais no período da tarde, tem gente que mais no período da noite. Mas, como o doutor Vinícius falou muito bem, né, à noite é para dormir, de dia é para ficar acordado, né? Dificilmente, quando você quebra esse controle cronobiológico do organismo, você vai ter um sono de alta qualidade, né? Mas isso é verdade, tem gente que rende muito mais de manhã, ele prefere acordar às 6 horas da manhã e estudar ou fazer uma atividade que ele tem que fazer de alta concentração no período da manhã e o rendimento é muito grande, e tem gente que se é à tarde ou no fim da tarde. Então isso existe e é individual de cada pessoa. Então, para a gente concluir, dormir de menos ou dormir demais, ambos não são bons. O ideal é o equilíbrio. Dormir demais, dificilmente alguém vai dormir exageradamente, né? A não ser que ou você toma algum remédio para dormir a mais,
ou você está dormindo muito mal e aí você vai ficar mais horas na cama. Então, o fato de dormir demais, nós temos que desconfiar se esse sono está sendo de qualidade. O dormir de menos, com certeza, é ruim. Não existe, isso é uma coisa muito interessante, tem gente que precisa dormir 4 horas por noite, naturalmente ele vai dormir 4 horas, vai descansar, todas as funções fisiológicas vão ser feitas, ele vai acordar bem e não vai ter privação nenhuma de sono. Tem gente que precisa de 12 horas, a média em torno de 8 horas. Não tem como quem precisa de 8 horas treinar eu vou dormir cada vez menos para acostumar, para eu precisar dormir menos. Isso não existe. O que você vai ter uma privação crônica de sono e acaba que você vai consumir mais estimulantes, por exemplo, cafeína ao longo do dia, e você vai estar tratando, né, um efeito colateral que é a sonolência que vai te dar porque você está privado, com a cafeína que vai te manter acordado. Então, não tem como nós, de forma alguma, com nenhuma alternativa, modificar a quantidade de sono que nós fisiologicamente precisamos para ficar bem. E isso é uma coisa muito individual, né? Então, o fato da gente, às vezes, ter que dormir um pouco menos do que precisa, isso é deletério e tem as mesmas consequências que a gente citou. O ideal é se você precisa acordar muito cedo, que você durma mais cedo e você se ajustar socialmente nesse sentido. Interessante. Doutor Vinícius, no caso das crianças, ajuda também no crescimento? É verdade que durante o sono é liberado um hormônio que estimula o crescimento? Sim, isso é muito importante. O GH, que é o hormônio do crescimento, ele é só liberado durante a fase profunda do sono. Então não é raro, é comum crianças que roncam à noite, porque tem as amígdalas muito crescidas, aí o problema já é outro, é mais estrutural. A amígdala crescida, algum problema anatômico, que façam com que ela tenha roncos e apneias durante a noite, então essa criança começa a dormir mal, só superficial, não libera o GH. Aí a gente indica uma cirurgia, amilolectomia, faz essa amilolectomia e a gente vê nitidamente, depois de uns 6 meses, a criança dá um estirão, volta a recuperar e começa a crescer novamente. Então é muito importante, não só o GH, a prolactina também, que é da amamentação também, era liberada durante o sono. Então a parturiente, né, quando ela está amamentando também, é interessante, ela está dormindo bem também. Se ela dormir muito superficialmente, talvez atrapalhe a amamentação. Felizmente, nosso tempo chegou ao fim, é um assunto tão importante que com certeza ficaríamos horas conversando. Quero agradecer a participação do Dr. Túlio, volte sempre ao Jornal da UFO. Doutor Vinícius, obrigada também pela presença. O Jornal da UFO de hoje fica por aqui. Amanhã voltamos com mais informações para você. Até mais!